Vou tratar aqui de um assunto que eu acho que vai poder trazer alguma dificuldade prática para nós de agora em diante, que é a questão da diferença entre interrogatório e depoimento pessoal e como que o novo código está tratando essa questão. Só para recordar aqui, algo que nós sempre soubemos, mas vamos recordar que eu acho que talvez seja conveniente, que é a diferença entre interrogatório e depoimento pessoal. Se nós observarmos bem, o processo civil, e mesmo o processo de trabalho, embora a gente não perceba, ele faz uma diferenciação, pelo menos legislativa, no Código de 73, muito clara entre interrogatório e depoimento pessoal. No CPC de 73, o artigo 342 e o 343, eles tratam diferenciadamente de interrogatório e de depoimento pessoal. Olha o que diz o 342. Ele trata da figura do interrogatório. Fala, o juiz pode, de ofício ou em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa. Aqui o Código está tratando da figura do interrogatório, que é um poder inquisitivo do juiz, que ele tem a faculdade de, a qualquer tempo, em achando necessário, ouvir as partes. E o 343, ele trata da figura do depoimento pessoal, quando ele fala, quando o juiz não o determinar de ofício, ou seja, quando o juiz não interrogar a parte, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá-la na audiência de instrução e julgamento. Então, na verdade, o Código aqui de 73, ele faz uma distinção muito clara entre interrogatório, tratando ele como um ato inquisitivo do juiz, um ato de poder do juiz, permitindo o juiz ouvir as partes a qualquer tempo e interrogá-las, por iniciativa própria. E o que o Código diz? Se o juiz não o fizer de ofício, incumbe a uma parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de ouvi-la durante a audiência de instrução. Ou seja, o depoimento pessoal é um ato da parte, que é fundado na sua dispositividade. Se o juiz não fizer o interrogatório, uma parte pode requerer o depoimento da outra, contanto que o faça no momento processual adequado, porque se não o fizer, haverá preclusão. Perfeito? Então, o interrogatório é um ato de poder do juiz e o depoimento pessoal é um mecanismo dispositivo que a parte tem à sua disposição para tentar obter uma das modalidades de prova, que é a chamada confissão. Perfeito? Então, essa diferença de interrogatório com depoimento, que era muito clara no CPC de 73. No CPC de 2015, aquilo que era dividido em dois artigos diferentes no CPC de 73, no CPC de 2015 foi fundado em um só, foi amalgamado em um dispositivo apenas. No CPC de 2015, o Código não faz mais uma diferenciação tão clara e expressa entre as figuras do interrogatório e do depoimento pessoal. Elas ficaram mescladas em um único dispositivo, que é o artigo 385. Mas ainda assim é bem claro que existe o interrogatório e o depoimento, embora eles estejam, depoimento pessoal, embora eles tenham sido tratados em uma única disposição. O 385 diz o seguinte, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra. Então, está tratando muito claramente do depoimento. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento. Aqui, sem prejuízo do poder do juiz ordená-lo de ofício. Perceberam? Então, na primeira parte do 385, o Código está tratando da figura do depoimento. E na segunda parte, não mais um artigo distinto, ele está tratando da figura do interrogatório. Sem prejuízo, portanto, do juiz poder ouvir a parte de ofício. Agora, o que nós temos que analisar essa questão no processo de trabalho é a seguinte. A rigor, embora a gente não perceba, a CLT, ela não trabalha com a figura do depoimento pessoal. Ela trabalha apenas com a figura do interrogatório. Se você observar, a CLT disciplina, legislativamente falando,
apenas a figura do interrogatório no processo do trabalho. O interrogatório no processo do trabalho, ele está previsto nos artigos 848 e 820. Olha o que diz aqui, ó. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz, a requerimento de qualquer juiz temporário, não da parte, dos antigos classistas de saudosa memória, podendo o juiz de ofício ou a requerimento do classista, que não é mais o caso, então podendo o juiz de ofício interrogar os litigantes. Perceberam? Terminada a instrução, terminada a defesa, segue-se a instrução, podendo o juiz de ofício ouvir as partes, ou seja, interrogatório. O máximo que a CLT permite é, se o juiz interrogar, as partes fazerem perguntas umas para as outras, posteriormente. Onde é que está isso? Lá no 820, ó. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais, que não existem mais, que são os antigos classistas, das partes, de seus representantes ou seus advogados. Perceberam? Embora a gente não tenha muita clareza sobre isso, a CLT não trabalha com a figura do depoimento pessoal. Ela trabalha apenas com a figura do interrogatório. E ela diz que uma parte só pode inquirir a outra se o juiz previamente fizer a inquirição de ofício, fazendo interrogatório. Tanto é que existem professores do nível de José Augusto Rodrigues Pinto, que fazem uma afirmação. O professor José Augusto Rodrigues Pinto, ele fala o seguinte, que o depoimento pessoal é uma figura estranha ao processo do trabalho. Que no processo do trabalho não existe depoimento pessoal. E que, portanto, se uma parte requerer o depoimento da outra, isso o José Augusto Rodrigues Pinto afirmando, não sou eu, que se uma parte requerer o depoimento da outra e o juiz indeferir, o juiz não terá apreciado o direito de defesa da parte. Percebeu? O professor José Augusto Rodrigues Pinto diz isso. Particularmente, eu tenho uma divergência do professor José Augusto Rodrigues Pinto. Eu cito ali a lição dele e depois rebato o ponto de vista dele. Obviamente, com todo respeito, e quem sou eu, né, para rebater a grandeza do professor Rodrigues Pinto. Vai aqui mesmo, deixa eu andar mais rápido. Para rebater a grandeza do professor José Augusto Rodrigues Pinto. Mas, sim, moderadamente, com todo respeito que o professor José Augusto Rodrigues Pinto merece, eu digo o seguinte: eu concordo com ele apenas em parte. Eu acho que, de fato, legalmente falando, não existe a figura do depoimento pessoal no processo de trabalho. Legalmente falando. Isso, ao meu ver, não quer dizer que nós não possamos usar o depoimento pessoal no processo de trabalho. Me parece que se o juiz não proceder ao interrogatório e uma parte requerer o depoimento da outra, o juiz, a princípio, deverá deferir o depoimento pessoal, porque, em não deferindo, ele poderá estar, sim, cerceando o direito de defesa da parte. Porque, às vezes, a parte não tem nenhuma prova. Ela não tem prova documental, ela não tem prova testemunhal. A única coisa que resta para ela no processo de trabalho é tentar ouvir a outra parte para obter uma confissão. Se você impede a pessoa de ouvir a parte contrária para obter a confissão, você pode estar comprometendo seriamente o direito de defesa dela. Então, na realidade, o que eu digo? Eu digo, tudo bem, o depoimento pessoal, concordo com o José Augusto Rodrigues Pinto, ele não é um meio de prova legalmente tipificado no processo de trabalho. Mas o artigo 332 do atual Código diz o seguinte, que a parte ela pode se valer dos meios legais, bem como dos moralmente legítimos para produzir prova. Então eu concordo em parte com o professor José Augusto Rodrigues Pinto. O depoimento pessoal não é um meio de prova típico do processo de trabalho. Não é um meio de prova legalmente previsto. Isso não quer dizer que ele não possa ser utilizado no processo do trabalho. Por quê? Porque, embora ele não seja um meio legal de prova no processo de trabalho, no mínimo eu tenho que considerá-lo como um meio moralmente legítimo de produção de prova. E, por isso, utilizável, sim, no processo de trabalho. E o juiz poderá estar, sim, cerceando o direito de defesa de uma das partes, se impedi-la de ouvir a parte contrária, tendendo a obter uma confissão. Porque, às vezes, é o único meio de prova que sobrou para a parte. Perfeito? Até que nada demais com o novo Código. Agora, o que eu quero demonstrar é que nós teremos aqui um problema sério para compreender um pouquinho do novo Código. O novo Código, ele trouxe uma disposição aqui
que não existia no código anterior. E que eu acho que é uma disposição que as pessoas não estão percebendo, mas que ela vai trazer problema para o nosso dia a dia na audiência. Que é o que está disposto ali no artigo 139 do Código. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. Inciso 8. Inciso 8º. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-la sobre os fatos da causa. Ou seja, o que o Código está dizendo aqui? Que o juiz tem o poder de inquirir as partes a qualquer tempo. Ou seja, está tratando da figura do interrogatório, mais uma vez. Só que aqui há a ressalva que está sendo dita aqui ao final. O juiz poderá determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-la sobre os fatos da causa. Hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Primeiramente, aqui o Código é censurável por um motivo. Confissão não é pena. E aqui o Código poderia ter corrigido esse defeito, né? Esclarecendo a natureza jurídica da confissão ficta. Continua a tratá-lo como pena, e quando pena, na verdade, ele não é. Mas o fato é que diz o seguinte: o que o Código está dizendo aqui por linhas transversas? Que se o juiz for interrogar a parte e a parte se recusar a responder no interrogatório, não incidirá a pena de confesso, o que ele chama de pena de confesso. Ou seja, não defluirá o efeito da confissão ficta. O Código está dizendo isso aqui. Então ele diferencia no 385 depoimento pessoal de interrogatório, só que lá no 139 ele fala, olha, o juiz pode a qualquer tempo ouvir as partes, interrogatório, caso em que não incidirá a pena de confesso. Ou seja, o que o Código está dizendo? Se o juiz decidir interrogar, da negativa da resposta ao interrogatório, não emanará o efeito da confissão ficta. Convenhamos, isso não dialoga bem com o processo do trabalho, porque o processo do trabalho, insisto, legalmente falando, trabalha apenas com a figura do interrogatório e não do depoimento. O depoimento é uma anomalia no processo do trabalho, não faz parte da natureza do processo do trabalho. Então, me parece que se eu pensar na hipótese de tomar interrogatório e a parte se recusar a responder e não incidir a confissão a partir daí, eu estou molestando uma das colunas de estruturação do processo do trabalho em matéria probatória. Tanto é verdade que no interrogatório ele tem uma diferença substancial do processo civil. No interrogatório típico do processo civil, o juiz ouve a parte. Uma parte, para ouvir a outra, ela tem que requerer o depoimento pessoal. Agora, a CLT diz, quando o juiz interroga de ofício, a outra parte tem direito, nos termos do artigo 820, a fazer perguntas. Ou seja, está indicando muito claramente que no processo do trabalho, o interrogatório é, sim, não apenas uma forma de esclarecimento dos fatos do processo, mas uma forma de se obter confissão. E, portanto, a parte que se recusa a colaborar no depoimento pessoal e se nega a depor, ela pode estar, sim, sujeita a confissão. Está cortando aqui o microfone, né? Sujeita à confissão. Perfeito? E uma outra coisa que pode também causar algum problema aqui no processo do trabalho, quando a gente analisa o Código de Processo Civil, é uma interpretação que eu acho que vai começar a acontecer e que a gente tem que estar atento a ela. A gente tem que estar atento a ela. Que é a seguinte questão. É a preocupação em se responder o seguinte: a parte, e aqui eu insisto, no processo, eu sublinho, tanto no processo civil quanto no processo de trabalho, ela está obrigada a depor? Sim, isso aqui acho que não temos dúvida mais. Agora é o seguinte, quando ela depõe, ela está obrigada a responder e responder de acordo com a verdade? Essa é uma boa pergunta. Eu entendo que sim. Deixa eu tentar explicar por quê, Rodrigo. Na minha compreensão, a parte, sim, ela está obrigada a responder de acordo com a verdade. Veja bem, o que o Código está querendo dizer é o seguinte: a parte, quando falta com a verdade em juízo, ela não responderá por crime de falso, porque o crime de falso não se aplica ao depoimento e ao interrogatório. Mas isso não quer dizer que ela esteja autorizada a faltar com a verdade, porque o Código diz muito claramente que quando ela falta com a verdade, ela não vai ser sancionada criminalmente, mas ela pode ser sancionada processualmente. Processualmente, porque ela se torna o quê? Litigante de má-fé. No artigo 77, ele diz o seguinte, ó, olha aqui que interessante. Além de outros
previstos nesse código são deveres da parte. Ó, é dever da parte, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. É dever da parte. E se ela não cumprir esse dever, o que vai acontecer? Ela vai ser sancionada processualmente. Considera-se litigante de má-fé aquele que, artigo 80, inciso 2, altera a verdade dos fatos. Então, veja bem, o que o Código está dizendo é o seguinte: a parte está obrigada a depor e depor de acordo com a verdade. Se ela não falar a verdade ao depor, ela não vai ser sancionada criminalmente, mas ela pode ser sancionada processualmente. Então, na verdade, essa questão que a gente sempre diz o seguinte: a parte tem o direito ao silêncio, é uma regra de processo penal. Ela não é uma regra de processo civil e nem de processo do trabalho. A parte no processo penal tem o direito do silêncio. Tanto é que a Constituição fala muito claramente, ó, uma regra de processo penal. Diz o seguinte, ó: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. E isso é reforçado pelo artigo 386 do Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte, ó: depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder a perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Ou seja, no processo penal, a parte, veja bem, ela não tem nem o direito à mentira. A parte não tem direito à mentira no processo penal. Aliás, não pode existir direito à mentira. Direito à mentira é uma coisa que não pode existir. Se eu falo assim, a parte pode mentir, o que eu estou falando? Eu estou reconhecendo a uma pessoa o direito de mentir. O direito de mentir não existe. O que o processo penal diz é o seguinte: a parte não pode mentir, mas ela pode ficar calada. E ao ficar calado, o silêncio não é interpretado contra a defesa. Ou seja, é ônus do Estado acusador promover a prova no processo penal. Ninguém tem direito à mentira. Perfeito? Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem uma disposição aqui do novo código, que vai causar uma certa confusão no nosso dia a dia, que é a disposição que está lá no artigo 378. Quem quiser aí, dá uma olhada, por favor, lá no 378. Ele, com certeza, vai trazer problemas para o nosso dia a dia. Olha o que diz o 378 e o 379. Olha o que ele fala: ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Até aqui o Código está reafirmando o que eu acabei de dizer. Ninguém se exime do dever de colaborar para a obtenção da verdade. Se é ninguém, a parte, inclusive, tem que colaborar no processo civil e no processo de trabalho para que seja encontrada a verdade. Mas olha o que o Código diz na sequência. Artigo 379, que é algo que não existia explicitamente no Código anterior e que agora vai trazer problema para nós no dia a dia. Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte comparecer em juízo respondendo o que lhe for interrogado. Então o Código aqui está dizendo, olha, a parte tem o direito de não produzir prova contra si própria. E aí eu voltaria na questão do silêncio. Então, aparentemente, o Código de Processo Civil novo estaria garantindo o direito de silêncio à parte. Isso é verdade? É verdade em termos. É verdade em termos. Para eu compreender o alcance do 379, eu não posso ler ele isoladamente. Eu tenho que ler ele conjugadamente com o 388. O que o Código de Processo Civil está dizendo aqui? Ele está reafirmando o que eu acabei de dizer. Ele está falando que no processo civil, a parte tem o direito de não produzir prova de índole
criminal contra si. É isso que o Código está dizendo. Ele não está dando o direito ao silêncio como norma geral. Ele está dando o direito ao silêncio como norma especial, como exceção. Porque pelo seguinte, em determinados contextos, eu posso estar discutindo uma questão no processo do trabalho, mas os fatos ocorridos resvalam na esfera criminal. Por exemplo, uma justa causa que é baseada em furto, um assédio sexual, uma redução de trabalhador à condição análoga de escravo. Nesse caso específico, o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo a parte no processo do trabalho. Mas nessa situação, se ela admitir os fatos que são imputados contra ela, o que ela está fazendo na prática? Ela está produzindo prova de natureza criminal contra si. E esta prova poderá ser eventualmente usada como prova emprestada um dia no processo penal. Então, o que na realidade o Código está garantindo aqui no 379 não é o direito ao silêncio como regra geral no processo civil e, consequentemente, no processo de trabalho. É o direito de silêncio como norma excepcional. Tanto é verdade que quando eu leio 379 em conjunto com 388, eu compreendo claramente o que o 379 está querendo dizer. Olha o que fala o 388. A parte não é obrigada a depor sobre fato criminoso ou torpe que lhe for imputado. Perceberam? Então, na verdade, a parte tem o dever de depor? Sim. Se ela não depõe, ela está faltando com o dever de colaboração, que é a norma fundamental do Código a partir de agora? Sim. Ela tem direito à mentira? Não. E se ela mentir, ela vai ser processada criminalmente? Não. Mas ela pode ser sancionada processualmente por pena de litigância de má-fé. Portanto, como regra geral, a parte tem que se submeter ao interrogatório, ao depoimento pessoal, e tem o dever de depor e depor de acordo com a verdade. A única exceção é se os fatos discutidos na esfera civil ou trabalhista disserem respeito a questões que resvalam na esfera criminal, aí sim, não como regra geral, mas como exceção, ela tem direito ao silêncio, porque senão nós estaríamos usando o processo civil para contrariar a Constituição e o Código de Processo Penal quando fala que a parte não está obrigada a produzir prova de índole criminal contra si. Perceberam? Então, é uma coisa que eu quero alertar. Colegas, podem ter certeza, vai aparecer advogado falando que o 379, principalmente quando ele é conjugado com o 139, inciso 8, ele não impõe à parte o dever de depor. E que ela não está obrigada a depor no interrogatório e que se ela não depuser em interrogatório, ela não será sujeita à confissão ficta. Isso é mentira. A gente entende muito claramente que isso é a exceção e não a regra geral. Para compreender isso, nós temos que dialogar o 5º da Constituição com o 386 do CPP, com o 77 e 80 do novo CPC, com o 379 do novo CPC e o 388 do novo CPC. Ficou claro isso?